O Trilhas da Democracia de hoje debate o serviço social na luta pela democracia no Brasil. As nossas convidadas são duas professoras do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Elizabeth Mota e Marieta Coic. Sejam bem-vindas, Ana Elizabeth e Marieta, ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las nesse momento em que o Serviço Social em Pernambuco comemora 80 anos de existência. Beth, eu te convidaria inicialmente a refletir um pouco sobre uma história, uma parte da história do Serviço Social que é desconhecida por muitos, que é exatamente da colaboração de alguns dos mais renomados intelectuais de tradição marxista no Brasil, que passaram pelo serviço social em Pernambuco. E isso se deu exatamente no período pré-64. Então, eu te convidaria a tratar um pouco desse contexto e também de quem foram esses intelectuais que acabaram se tornando grandes referências do pensamento crítico no Brasil. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar participando do Trilhas da Democracia, né? Na oportunidade dos 80 anos do Serviço Social em Pernambuco. Né? Eu acho que é muito bem-vinda essa questão que o professor Marcos coloca da luta do serviço social e da organicidade do serviço social com a construção da democracia. O serviço social em Pernambuco nasce dos anos 40, né? Tem uma relação muito próxima com o judiciário, porque é o doutor desembargador Rodolfo Aureliano, que então juiz de direito, de juiz do menor, voltado para a questão da criança, do adolescente, que promove a criação da Escola de Serviço Social em Pernambuco. Então, nasce nesse contexto, com uma vinculação muito forte com a Igreja Católica, né? E, ao mesmo tempo, o serviço social expõe a sua visceral contradição. Quer dizer, ele surge nos anos 40, no processo de constituição do Estado-nação, né? Do incipiente capitalismo brasileiro, da constituição da sociedade urbano-industrial, e a sua função precípua é a cristianização das massas. Ele tem essa relação, uma relação que é humanista, mas é, ao mesmo tempo, política, conciliatória, né? Como dizem os anais dos encontros na época. Nem o marxismo, nem o liberalismo. O que o serviço social abraçará será a doutrina social da Igreja. Este é o serviço social que nasce aqui em Pernambuco. No entanto, Pernambuco é um estado de tradição libertária e revolucionária. Então, esse germe político revolucionário de Pernambuco, ele também expõe as suas singularidades na escola do serviço social. Seja particularmente no final dos anos 50 e início na década de 60, junto a chamados processos de educação popular, fortemente influenciada pelos centros de cultura popular, pelo movimento de cultura popular, que dará o tom, inclusive no Brasil, na formação de um pensamento crítico, de um pensamento republicano, de um pensamento em busca da justiça social e contra o imperialismo. É nesse sentido que o serviço social aqui eu diria a palavra que eu encontro para dizer é essa, agraciado com a presença da centro-esquerda e da esquerda católica em Pernambuco. E aí, uma das principais figuras, de nome nacional e internacional, que será professor da Escola de Serviço Social, é Paulo Freire. Né? Nós não só exportamos para a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, no Rio Grande do Norte, o movimento de alfabetização de adultos, os movimentos de organização da juventude, de acesso à educação, a interlocução que o serviço social tem com o jovem sociólogo Chico de Oliveira,
a interlocução que o serviço social tem com Ariano Suassuna, a vinculação com as iniciativas da prefeitura, com Pelópidas da Silveira, com Miguel Arraes. A professora Helena Padilha faz uma tese de doutorado que resgata a esquerda com a qual o serviço social teve relação. E isso se adensa ainda mais no imediato pré-64, com as lutas estudantis, com as ligas camponesas, com a defesa das reformas de base e com a grande resistência do movimento estudantil e daquelas jovens estudantes que viriam a se tornar imediatamente professoras do curso de serviço social. Então, o serviço social é uma profissão muito interessante, porque ela nasce da ajuda da filantropia, do enquadramento, para conviver com a realidade e mostrar o seu avesso. A luta por uma insurgência para transformar uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária, com maior defesa de direitos. Então, é um mandato das classes dominantes para atender às necessidades das classes subalternas. E nessa engenharia difícil, de impossível harmonia e articulação, é que o serviço social tem as suas dissidências internas. É essa profissão que vai contribuir no pré-64, no pós-64 e na atualidade com a sociedade brasileira e a cultura libertária do Brasil. É isso. Marieta, você chega a Pernambuco, ao Recife, em 1966, vindo do Ceará, para trabalhar na Sudene. Né? E a Sudene que você encontra, imagino eu, em 1966, já havia sofrido os impactos das primeiras medidas tomadas pelos governos militares. Que ambiente você encontra na Sudene? E como é que se deu a resistência dos assistentes sociais nessa conjuntura que não é mais aquela conjuntura, digamos, da luta pelas reformas de base no pré-64, mas é uma conjuntura adversa do ponto de vista democrático? Marcos, olha, eu agradeço o convite, sobretudo para vir aqui falar da Sudene. Eu, em geral, não tenho tido oportunidade, talvez na minha sala de aula, mas fora disso, então, uma oportunidade boa de falar da Sudene. Então, eu ingresso no curso de serviço social em Fortaleza, criado pela Arquidiocese de Fortaleza, vinculado à Universidade Federal do Ceará. Então, a minha formação vai de 60 a 63 na escola. Mas agora, refletindo sobre o que você me pediu para apresentar aqui, para mim ficou muito claro na minha memória que a minha formação profissional, que o que eu trouxe para a Sudene é fruto do que eu vivenciei no curso de serviço social e na rua, nos movimentos estudantis, operário, camponês de Fortaleza, em Fortaleza. Essa minha vivência em Fortaleza. Participei da JUC, onde tive a oportunidade de trocar, de discutir, de brigar, de aprender, aquele movimento, aquela animação, a luta pelas reformas de base, todo apoio ao presidente da República, que lançava a proposta das reformas de base. Bom, então é com esse cabedal que eu chego a Sudene, em 1966. Lá encontro eu a Sudene silenciosa. Sudene silenciosa. Já não tinha mais Celso Furtado, já não tinha mais Chico de Oliveira, já não tinha mais Nailton Santos, e tantos, e tantos, e tantos outros. E o Recife também silencioso. Não tinha o governador Miguel Arraes, não tinha o prefeito Pelópidas da Silveira, não tinha Josué de Castro, não tinha Paulo Freire. Enfim,
a Sudene e o Recife silenciosos. E logo que eu cheguei, Marco, fui advertida de que eu deveria ter cuidado, deveria sempre pensar no que ia falar, no que ia dizer, com quem ia me relacionar, porque dentro da Sudene tinha um braço do Serviço Nacional de Informação. Tinha uma sala onde um coronel ficava lá o tempo todo, e naturalmente com sua equipe de observação. E para me chocar ainda mais, e de certo ponto assim me decepcionar, é que uma das pessoas que fez o concurso comigo foi vetada pelo SNI. Foi vetada, a contratação foi vetada. Foi a intervenção dessas duas assistentes sociais, junto ao professor Fernando Mota, superintendente, sobretudo quando viram o que o SNI, qual era o empecilho. Estava escrito lá que era porque era uma pessoa muito inteligente, uma inteligência perigosa, porque escrevia poesias e escrevia peças de teatro que levavam as pessoas à subversão. Então, o argumento que elas utilizaram, as estratégias, o superintendente comunicou que ela ia ser contratada. Beth, Marieta falava do silêncio encontrado, que é o silêncio da autocracia, né? O silêncio encontrado por ela na Sudene, né? Quando ela chega em 1966. Você já tinha cursado, né, o serviço social, já na Universidade Federal de Pernambuco, já era professora do serviço social, né, a partir de 1978, e em 1979 acontece aquele que é considerado um grande marco na história, uma grande inflexão nessa trajetória que você tratou na tua primeira resposta, um momento de inflexão em relação a essa tradição conservadora, né, muito influenciada pela doutrina social da Igreja, né, que foi o Congresso, o chamado Congresso da Virada. Você participa desse congresso já na condição de docente de serviço social da Universidade Federal de Pernambuco, mas o público não conhece, o público em geral não conhece o que foi esse Congresso da Virada. Então, gostaria que você falasse qual foi o significado, como na verdade, transcorreu esse congresso que acabou sendo nomeado como Congresso da Virada. Pois bem, Marco, eu fico muito feliz de poder falar para meus alunos e para quem nos escuta sobre o Congresso da Virada. Naquela altura, 1979, nós éramos professoras colaboradoras. Tinha sido instituído na universidade, esse não era o atual professor substituto da atualidade, né? Nós tínhamos alguns direitos mais do que o dos professores substitutos, e foi uma grande luta, né, a realização em 1980 do concurso público ao qual nos submetemos, e basicamente todos entramos. É só importante lembrar que a principal protagonista pela renovação dos quadros docentes do Departamento de Serviço Social foi a professora Anita Aline. Ela recolheu da turma recém-formada de 1976, nos formamos juntas, eu, Miriam, Narcoverde, Solange Mota Duarte, ela chamou Terezinha Borges para integrar esse grupo. Eram 5 novos docentes. Pois bem, de posse disso, né, a sociedade se mexia. Nós estávamos em 79, nós já estávamos presenciando as greves do ABC, nós já tínhamos a liderança de Lula, a sociedade se mexia, as comunidades eclesiais de base fervilhavam,
Os sindicatos começaram a se articular. A Constituinte de 88, o projeto de uma nova Constituição estava na ordem do dia. E nós saímos, a anistia também, e nós saímos de Recife, como eu digo aos meus alunos, não havia internet, não havia WhatsApp, haviam passagens aéreas caríssimas e ligações interurbanas também muito caras. Então, saiu um grupo, né, devemos ter comprado essa passagem em 10 parcelas, não sei em quantas, para assistir esse congresso. Esse congresso, é preciso que a gente diga que ele é antecedido por uma assembleia que cria a Associação Nacional de Assistentes Sociais, a ANAS, e que foi instrumentalizada, foi um projeto das associações profissionais. Então, antes da realização do congresso, um congresso como qualquer outro, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, havia já a fermentação de um certo descontentamento, porque era a parte mais cartorial, vinculada aos conselhos regionais, quem organizava esses congressos. E, muito preocupada com a ordem e com o financiamento do Congresso, todas as figuras do escalão da ditadura militar, do governo Figueiredo, foram homenageados pelo Congresso. Eu fui para a sessão de abertura no Largo de São Francisco, acompanhada de Selma Castro, aliás, acompanhando Selma Castro, então presidente do CRES, e assisti o discurso de abertura, se não me engano, de Arnaldo Prieto, não tenho certeza mais, mas algo assim, ministro do Trabalho. Enquanto isso, o outro dia teria o Congresso. E o que é que consiste a virada? A virada é que, sob a liderança, que não é por acaso que ela volta ao Noticiário Nacional, a nossa Luísa Erundina é a presidente da Associação Profissional de Assistentes Sociais de São Paulo. E junto com jovens mestrandas da PUC do Rio e da PUC de São Paulo, fermentam um movimento para destituir a comissão de honra do Congresso. E fazem milhares e milhares de assembleias e reuniões. Fato é, em curtas linhas, para dizer que no último dia do Congresso, na sessão final de encerramento, eis que adentra o recinto o então jovem líder do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, que é ovacionado, mas não só, representante dos movimentos contra a carestia, representante do movimento de anistia, representante de todas as frações organizadas, vindo da grande greve do ABC. A partir dali, eu outro dia escrevi isso num texto. Nós não sabíamos exatamente o significado daquilo, mas nós sabíamos que nada mais seria como antes. Nós chegamos em Recife trazendo na mala um novo serviço social. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é o significado do Congresso da Virada, pelo menos para mim. Sim, Marieta. E quando você entra em 1980 na universidade e toma conhecimento disso que a Ana Elizabeth narrou sobre o Congresso da Virada, entra em contato com um conjunto de docentes e também de estudantes que compartilham dessas ideias de transformação social. Veja só, a SUDENE era um ambiente riquíssimo de estudo. Eu mesma fiz vários cursos com a CEPAL, cursos com técnicos do mais alto nível, que traziam a realidade da América Latina para dentro da SUDENE, que eram críticos. Eu ontem, consultando lá meus papéis, encontrei um texto que foi distribuído num dos cursos que eu fiz, que dá uma função importantíssima às escolas de serviço social da América Latina, dizendo que são elas, somente elas, ele diz, somente as escolas de serviço social formam profissionais capazes de orientar, de assumir as tarefas
do planejamento e do desenvolvimento social, da implantação dos programas de bem-estar social. Ele dá uma função incrível, um status incrível às escolas de serviço social. E ainda aconselho, está lá no livro, porém, tem que se libertar das teorias importadas, das metodologias importadas, que muitas vezes não tem nada a ver com o país onde se está trabalhando. Então, Beth, você... Então, deixa eu terminar, só isso aqui, Marco, é importante, veja só. Então, de certo modo, eu fiquei com vontade de estudar mais. Eu me achava que eu não sabia explicar muitas coisas. Um dia, Dirceu Pessoa me disse, eu aflita, e Dirceu Pessoa disse, Marieta, pegue o Capital e leia um capítulo da acumulação primitiva. Me disse isso, a boca pequena, assim, ele não virou, eu do outro lado. Leia o capítulo da acumulação primitiva. Li, e uma luz se fez. O que é que estava acontecendo no Vale do Jaguaribe? A transição de uma economia camponesa, de subsistência secular, para uma agricultura modernizada, conectada com o restante do Brasil, conectada com o mundo. Depois, Chico de Oliveira vem e, com toda a simplicidade do Chico, a modernização conservadora. Mas, na época, metida no processo, era difícil, com a bagagem que eu tinha, de dar significado, de encontrar, de remeter para uma coisa maior. Então, eu resolvi solicitar à SUDENE licença para cursar o mestrado de desenvolvimento social, de sociologia do desenvolvimento, no Cefis. E lá eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, pessoas críticas, pessoas que influenciavam os alunos, que criticavam quem chegava com ideias assim muito miúdas, não, aqui nós não podemos ficar nas ideias miúdas, nós temos que entender a realidade do Brasil, o contexto, com quem o país se relaciona, esse processo de desenvolvimento do Nordeste significa o quê, vai nos levar a quê. Então, eu agradeço muito a mim mesma de ter partido para uma coisa fora da SUDENE. Embora que eu te digo e reafirmo, a SUDENE era riquíssima em conhecimentos, mas conhecimentos técnicos, era a economia, o desenvolvimento, o planejamento social era sempre um apêndice, não era a coisa fundamental. O fundamental era a economia. Então, a professora Anita Aline, um dia encontrei com ela, Marieta, está aberto o concurso para o departamento. Vem, faz. Pronto. Aí eu fui e chego no departamento de serviço social e encontro esse ambiente de novidade para mim. Congresso da Virada, eu tomei conhecimento dele na universidade. E qual foi a disciplina que eu fui ensinar na universidade? Obviamente, desenvolvimento de comunidade. Mas aí eu tive a oportunidade de trazer as minhas questões, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, as minhas aflições, para discutir com os alunos. Porque se discutia e se estudava. E se estudava a teoria social crítica, que era
para um conjunto, não era para o grupo todo. Tinha gente que não lia o que a gente lia, que não adotava textos que a gente adotava. Tinha lá os textos delas e tal, mas com essas leituras, então, quando eu conheci a literatura de Zé Paulo Neto, o primeiro livro de Zé Paulo Neto, quando eu conheci o livro de Marildo Yamamoto, Serviço Social e Relações Sociais, era outro ambiente, era outro mundo, era outra coisa. Era outro ambiente, era outra... O Trilha está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta a vocês duas. Depois de tudo isso que vocês narraram, até com muita emoção nesse nosso programa de hoje, sobre as lutas no pré-64, as resistências que foram travadas durante o período militar, depois de tudo isso, depois de todas essas experiências acumuladas, como vocês observam a ascensão de um projeto autoritário, com características abertamente fascistas, que se impôs no Brasil? Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito difícil. E não é por acaso que a luz que a gente enxergou, os sopros de democracia, os sopros de virada, os sopros de mudança, não por acaso tiveram o dedo de um assistente social, que é Luiz Erundina. Então, eu acho que o serviço social no Brasil é uma coisa única. Única. E, por isso, eu acho que a gente consegue resistir. E, Marieta, você que, por 2 ocasiões, foi, inclusive, presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, é bom que se recorde sempre isso. Como é que você observa esses tempos obscuros que vivemos hoje no país? Então, esse serviço social que definiu para si e para a sociedade brasileira, e acho que até para a humanidade. Eu sou muito exagerada, viu, Marta? Eu acho que eu sou muito exagerada, mas que estabeleceu como horizonte um projeto de emancipação humana, é formidável, é uma esperança. Porque enquanto a gente está na luta, tem esperança. Então, essa coisa que está acontecendo hoje, isso não vai durar. Isso não vai durar. Como disse o Boulos não foi o Boulos, foi o Covas. O Covas disse, faltam poucos dias. Faltam poucos dias para acabar. Bom, oxalá você tenha razão. O Trilhas da Democracia fica por aqui, mas eu gostaria de registrar o orgulho de ter feito parte, de fazer parte de um pequeno período dessa história de 80 anos. Volto a dizer, isso muito me orgulha, de, nos últimos 17 anos, ser professor, ter sido professor do curso do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Eu que não sou um assistente social, sou um historiador, um professor de história, mas que aprendi muito convivendo com vocês, assistentes sociais, professoras do Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até a próxima semana.